Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and projetoras. Borboleta. Olha, até babei aqui de tão animada que eu fiquei com a leitura. E, muito feliz de estar aqui mais uma semana. Muito, muito, muito feliz, porque hoje tinha não tudo para dar errado. Acho que não é verdade, mas os meus planos de gravar hoje não estavam tão alinhados quanto deveria. Eu achei até que eu iria acabar tendo que mudar um pouco, né? A minha organização. Mas acabou que a vida aconteceu e eu consegui sentar aqui no momento que eu queria sentar para gravar e eu tô muito feliz. E isso já tem a ver com a leitura dessa semana, Borboleta, porque eu sinto que essa semana a gente traria uma leitura assim, muito vibe Shine Prosperity, muito vibe abundância, bem gostosa, né? Não vamos falar de cura, não vamos falar de outras questões mais sérias que às vezes vêm, né, pra gente conversar. Hoje é uma leitura relax. E, e aí, por que eu tô falando isso mesmo? Acho que tem tudo a ver, é verdade, tem tudo a ver o que aconteceu comigo com o que eu vou falar pra vocês hoje, né? Como eu disse, eu tava aqui, será que vai rolar fazer a leitura agora, hoje, etc. Vou ter que mudar meus planos, me reorganizar. Eu até tinha tirado cartas pra isso, pra vocês terem ideia de tão assim que eu tava meio em dúvida com a minha agenda. E, e aí tinha dado pro dia de hoje a carta do Dois de Espadas, né? Que falava assim: ou vai acontecer uma coisa ou outra. Não adianta você ficar muito esquentando a cabeça de que se vai ser isso ou não, porque tem coisas que não estão sob o seu controle, né? Simplesmente escolha uma das situações e o resto vai fluir, né? E aí eu escolhi dos caminhos que eu tinha pro meu dia e que era um caminho que eu não iria gravar, né? Olha isso. E aí as coisas se desenrolaram naturalmente de forma que fizeram com que, no fim das contas, eu gravasse. Então, assim, às vezes a gente fica achando que é muito sobre o caminho, né? É isso ou aquilo, é esse o caminho certo ou esse. Mas na verdade a gente só precisa escolher e o próprio universo vai refinar aquilo. Se a gente escolher e era aquilo mesmo, beleza, vai ser aquilo que a gente escolheu. Se não for para ser aquilo, vai acontecer alguma coisa totalmente fora do nosso controle que vai fazer com que a gente se direcione para o outro caminho que a gente não escolheu. Entende? O ponto é que no fim das contas sempre dá certo. A gente tem muito medo de escolher, né? De tomar uma direção achando que aquilo vai definir a nossa vida, né? Que a gente vai ter que ficar preso ali para sempre, que se não der certo do jeito que a gente gostaria, vai ser, meu Deus, o fim da nossa vida. Mas escolher é só escolher, entende? É só escolher se a gente vai fazer isso agora ou depois. E se a escolha não estiver alinhada com o que realmente deveria ser, o universo vai, como aconteceu comigo, dar um jeito e resolver o negócio pra gente. Então, assim, no fim das contas, não tenha medo de escolher borboleta, não tenha medo de seguir um caminho, de tomar uma decisão, de colocar alguma coisa no mundo, achando que a forma como você está fazendo aquilo, né, a forma como você está escolhendo seguir a direção naquele momento, vai ser cravado na pedra, que você nunca mais vai poder mudar de ideia, porque não? O próprio universo vai refinar a sua escolha para você e te levar para onde tem que ir mesmo, para onde vai ser mais abundante para você desenvolver aquilo na sua vida, né? Seja numa situação mais simples, seja também numa situação mais complexa, certo? Esse é o primeiro recado, borboleta. Ai, tô tão feliz de falar com você hoje, sabia? Tô muito mesmo, de verdade. É, Tô super animada também, né? Porque essa semana entramos em maio e daqui a um mês e pouquinho, né?
daqui um pouquinho mais de um mês estou no Brasil, então estou muito feliz de poder estar aí. Eu estou muito animada para minha visita no Brasil. Vai ser a primeira vez depois da minha mudança que eu estou visitando o Brasil por para ver a minha família, para descansar, porque eu vou tirar férias, mas e eu vou também a trabalho. Eu tô achando tão chique isso, sabe? Tipo, estou indo para o Brasil a trabalho, que delícia. Porque foi algo que eu sempre quis, assim, na minha linha do tempo de trabalho, sabe? Poder expandir nesse formato, sabe? Nesse formato livre, nesse formato em que eu acesso pessoas do mundo inteiro, nesse formato que me dá liberdade de escolha, de horário, de flexibilidade, tanto que eu comecei falando, né? Eu ia gravar hoje, eu ia gravar no outro dia, porque eu tenho meu compromisso com vocês às terças, mas hoje eu tenho uma liberdade que era muito do que eu queria manifestar na minha vida profissional, de organizar minha agenda do jeito que eu quero, sabe? Então, assim, tô muito feliz, tô muito expansiva de da minha próxima visita ao Brasil, eu poder estar, como eu posso dizer, dizendo para mim mesma assim que a realidade que eu sempre quis co-criar em termos profissionais é possível, né? Então, tô muito feliz, borboleta, e vamos que vamos, né? Isso foi só um parênteses aqui na leitura, mas que eu queria compartilhar de felicidade mesmo, dessa, dessa conquista, né? E, e aí, eu sinto que tem um pouco a ver também com o que saiu nas cartas para nós essa semana, o que eu tô contando sobre ir ao Brasil. Saiu aqui a carta do chakra raiz, né? Então, nosso chakra básico, chamada complacência. E a carta do sol, bem Shine Prosperity mesmo, né, borboleta? E aí, o que é essa carta da complacência, né? Ela é a carta da gente viver os nossos sonhos, assim, independente do que os outros acham, né? Conta a história, inclusive, de uma senhorinha que ela é viúva e perto da morte dela, né, do desencarne dela, ela se vê triste, né, porque ela e o marido sempre sonharam em se mudar para Flórida, né, e eles nunca fizeram isso. Acabou que ele, né, faleceu, desencarnou sem realizar esse sonho com ela, né? E aí ela no leito dela de morte pensa assim, nossa, a gente não fez isso juntos e tal, também com tristeza, né? E aí ela desencarna e quando a filha dela vai cuidar das coisas, né? Depois das coisas financeiras dos pais, né? Da mãe, depois que os dois desencarnam, ela vê na conta do banco que eles tinham dinheiro suficiente para se mudarem para a Flórida, mas eles não fizeram, né? E aí essa filha se pergunta assim, por que será que os meus pais nunca realizaram os sonhos deles, né? Mesmo sabendo que eles podiam. E aí a gente entra nessa questão da complacência, né? De não viver os nossos sonhos, porque a gente coloca mil empecilhos na nossa cabeça, né? E no fundo a gente tem sim como realizar os nossos sonhos. Só que às vezes a gente fica realmente colocando pelo em ovo, sabe? De tipo, mas e isso, mas aquilo, né? É, e eu tenho visto, sabe, borboleta, isso acontecer de tantas formas no nosso dia a dia. As pessoas seriam muito mais prósperas se elas começassem a prestar atenção nisso na vida delas, né? Em pequenos hábitos que se transformam em grandes coisas, porque vira uma bola de neve em termos de realização de sonhos, né? Às vezes a gente tem condições, por exemplo, de ir no mercado e comprar alguma coisa específica de uma marca que a gente gosta. Só que aí não, a gente vai e compra do mais barato, a gente vai,
não tem necessidade disso, sabe? Pra que gastar com isso? Ou a gente às vezes tem condição de fazer alguma coisa que a gente gostaria muito de fazer por nós, mas a gente, ai não, pra que isso? Ou deixa quieto, etc. E aí essa carta, essa leitura e tudo que a gente tá conversando aqui também, é, vem falando assim, não é pra gente deixar quieto os nossos sonhos, né? Não é pra gente deixar quieto o que a gente acredita que é bom pra nós, o que a gente realmente quer realizar na nossa vida. Se a gente não achar que nossos sonhos são valiosos o suficientes pra gente ir lá e fazê-los, né? Como é que a gente espera realizar mais e mais coisas na nossa vida? Então, eu sinto que nós tivemos dois recados totalmente separados, ou será que eles estão juntos no fim das contas? Falando que, agora eu entendi. Aquele dois de espadas do começo, de as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Eu sinto que o que eu falei no início aqui da nossa leitura é uma base para o que eu tô falando agora. Vem comigo, borboleta. É, falando sobre sonhos, né? As cartinhas de hoje falam que a gente não precisa ter medo de não dar conta de realizar o que a gente quer realizar, aceitando menos, por exemplo, né? E tipo, não, vou fazer só um pouquinho porque não sei se eu dou conta de fazer tudo, etc. E, e aí, o que isso tem a ver com o início da leitura é que o universo sempre vai dar um jeito do melhor vir pra gente. Então tá tudo bem a gente escolher o que a gente acha que tá alinhado com a gente nesse momento, porque o universo vai trazer a sustentação que a gente precisa pra gente continuar e atingir o nosso objetivo, né? Fez sentido pra mim. E aí, por que que eu veio de falar do Brasil pra vocês e da minha felicidade de ir ao Brasil? Porque também no Brasil eu vou fazer algumas coisas por mim, que faz muito tempo que eu quero fazer, né? Ainda mais agora que eu passei dos 30 anos e eu acabei de sair de uma segunda gestação, tem vários cuidadinhos que eu gostaria muito de fazer comigo, é, para mim, na verdade, né? E relacionados ao meu corpo, né? E aí eu tava aqui numa indecisão, né? Porque eu quero fazer um procedimento de linhas de expressões e prevenção, sabe? Bem blogueira, assim. E eu já sabia quanto que era o investimento disso numa clínica, que eu já vou fazer algumas coisas no meu corpo. Só que essa parte do rosto, eu tava muito assim, insegura de investir ou não nisso, nessa clínica específica. Por quê? Porque tem uma outra clínica que que na parte dermatológica do rosto é muito top, né? Lá na minha cidade, em Campinas. E eu queria ir nessa clínica, sabe? E eu sei que lá o tratamento, o valor do tratamento seria mais alto, provavelmente, do que essa outra clínica que eu vou fazer a parte que eu quero fazer do meu corpo, né? E aí eu tava assim, ai, já pago já pra fazer tudo na mesma clínica ou não, e etc, né? E eu sentindo uma contração com isso. E no fundo, eu percebi que não era que eu tava querendo fazer tudo na mesma clínica, e aí eu tava deixando o investimento do rosto mais pra frente pra poder pagar do jeito que eu queria pagar e etc. Na verdade, eu tava sentindo contração porque o que eu quero fazer no rosto, eu queria fazer na outra clínica que eu acho mais alinhada com o que eu tô buscando pra mim. E eu tava com medo de não dar conta de pagar o negócio, né? Só que eu nem sei quanto vai ficar. E
E obviamente que eu não tô falando pra gente, tipo, então, né, não vou nem me preocupar com as coisas e etc, né? Sim, eu acho super importante o planejamento, né, das coisas e a gente saber o valor das coisas também. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu, o meu, o meu lado inseguro, né, aquele lado puramente terreno e desconectado com o meu poder de cocriação, estava questionando o meu poder de ir lá e fazer o que eu queria no lugar que eu quero. Então, por pouco, eu estava aceitando menos do que eu realmente gostaria, né? Por conta de preço, sabe? Por conta de facilidade, etc, né? E aí eu sentei aqui agora, né, de manhã para tirar as leituras, etc. E a hora que vieram essas cartas aqui para mim, eu tive muita certeza do universo falando assim, minha filha, você tem os recursos para realizar os seus sonhos, né? Não tenha medo de fazer a escolha que está alinhada com você, com o que você quer, porque mesmo que seja diferente do que você pensou, olha o começo da nossa leitura aí. O universo vai fazer com que tudo se desenrole a seu favor. E aí eu volto com você, borboleta, nesse sentido, né? Por que você procrastina às vezes alguns sonhos seus, sendo que o seu eu superior sabe que você vai ter o apoio suficiente para seguir adiante? Por que às vezes você se contenta com coisas menores, em fazer coisas menores ou coisas sem a ousadia que você quer trazer? Ou, enfim, sem aquela coisa de tipo, é isso realmente que eu quero? Por que você se contenta com menos do que você quer e deixa o medo te envolver, né? Borboleta, não tenha medo de escolher o que está mais alinhado com o que você está buscando. Não tenha medo de simplesmente seguir aquilo que está te chamando, né? Porque a vida vai sim dar um jeito de daquilo se resolver por conta própria ou de você ter os recursos que você precisa para chegar exatamente onde você quer chegar em termos de objetivo. E aí é isso. Eu sinto que falar mais que isso eu vou ficar redundante. Mas assim, borboleta, qualquer coisa que hoje você tiver aí entre dois caminhos, né? Siga o caminho que faz mais sentido para o seu corpo, que te expande mais, que respeita mais o seu tempo, a sua energia, os seus desejos, o objetivo que você quer chegar tomando essa escolha. Mesmo que esta escolha te traga uma insegurança no sentido de eu não sei qual vai ser o resultado completo se eu escolher esse caminho. Não tem problema, porque se você estiver honrando algo que realmente faz sentido para você, que é o que você quer, que te expande, o sol vai terminar de realizar aquilo para você. Essa é uma confirmação de que tudo que você está desejando aí fervorosamente dentro de você está muito, muito, muito direcionado para dar certo. Mesmo que não pareça, mesmo que você não saiba 100% ainda da, do plano, sabe? Do plano daquilo para você, mesmo que você não saiba 100% como fazer aquilo dar certo. Tá bem? Então é isso, minha borboleta. Viva os seus sonhos, realize os seus sonhos, não tenha medo de seguir o caminho que seu coração tá te chamando. Por mais improvável que ele seja e por mais não terminado que ele esteja, porque essa energia do sol me diz claramente que o restante do caminho vai aparecer enquanto você estiver caminhando, entende? Deus não vai deixar você desamparada. E também não vai me deixar desamparada, vou fazer os meus procedimentos e ficar bem maravilhosa nos meus 33 anos, tá certo? É isso então, minha borboleta. Espero que faça sentido para você essa leitura,
tá bom? Que contribua de alguma forma. E a gente vai se falando. Um beijo, fica com Deus e até mais.